Depois de se despedir de sua mamãe querida e de toda a gentalha, o Kiko protagonizou os seus próprios programas, a maior parte na Venezuela. Agora, o que você provavelmente não sabe é que muitas coisas que a gente conhece de Chaves foram parar nessas atrações também. Com este livro que vocês têm nas mãos, podem no futuro chegar a ser alguém útil. Em outras palavras, alguém como eu. Na boa, se prepare porque esse vídeo tá incrível, tem muita coisa boa que você nunca viu. Então pega o seu desenho que você fez sozinho, sem a ajuda de ninguém e vem com a gente. Pensar no Kiko é pensar em um menino mimado, protegido pela mãe, cheio de brinquedos, cheio de manias, cheio de ostentação. Totalmente ao contrário do Chaves, que era um menino pobre, órfão, em situação de barril. Mas e se eu te contar que logo na primeira série desse Kikoverso, vamos chamar assim, o Kiko passou a ser uma criança pobre. Conversa! Sim, isso aconteceu em 1981 na série El Niño de Papel, que chegou aqui no Brasil com o nome de Kiko, o Menino do Jornal, e tem uma proposta meio óbvia. O bochechudo ganha vida vendendo jornais nas esquinas, vive com um tio em condições precárias e apronta 1001 confusões. Aqui, na sessão da tarde, ou no Vila do Chaves. E logo de cara já tem algumas coisas um tanto quanto curiosas, porque o Kiko passa a ser um jornalista jornaleteiro, não daqueles que jornalizam, daqueles que só vendem jornais, assim como o Chavinho também foi. Extra! 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 Os policiais perseguem as empregadas! Extra! E ele era um garoto com poucas condições financeiras, geralmente meio triste, todo mundo grita com ele, e aí ele é todo meio carente. Precisa de mais? Não, que é isso? Na dublagem, ele era chamado pelo nome que conhecemos muito bem, Kiko, só que na versão original ele não tinha esse nome. Quê? Como o nome da série é El Niño de Papel, todo mundo o chama de Ninho, que seria algo como criança, menino em espanhol. Por isso, niño. Niño de papel! Hola, mi niño de papel, ¿qué cuentas de nuevo? O que, mais uma vez, se assemelha a Chaves, porque aqui a gente chama de Chaves, mas você sabe muito bem, ou já deveria saber se é inscrito no Vila do Chaves, se não é, já pode curtir o vídeo, se inscrever, porque, né, trocentos mil conteúdos a respeito do garoto do barril por aqui, que você talvez tenha perdido, mas lá no México ele era El Chavo, ou seja, o moleque. Pero ¿cómo te llamas? Yo me llamo... Oye, chavo, ¿qué te parece si jugamos a... Tá, Renan, um pouco suspeito, não dá pra negar, mas será que o Carlos Villagrán fez isso de propósito? Sim! Em entrevistas já daquele tempo, naquela época, o ator deixava bem claro que suas intenções eram tornar o menino de papel, vamos dizer assim, em uma espécie de concorrente do Chaves. Nem que para isso fosse necessário criar uma mistura dos dois personagens. Seria algo como uma criança pobre que geraria compaixão e empatia de outros personagens e até dos espectadores, mas sem deixar de lado diversas características e estripulias vividas pelo Bochechas de Mamão Macho. Pero yo traigo su pato Donald. Su Popeye. Su Batman y Robin, eso sí que no. King Kong de niño. Nadie quiere al niño de papel. É o tipo de dinâmica que você já viu diversas vezes. Se fica menos mula, boi, cachorro, macaco, não deu. E isso nem se fala. ¿Me permite, don Quirino, por favor? Por sorte, logo depois, o Carlos Villagrán passa a entregar um conteúdo mais ao estilo do que ele viveu em seus tempos de México. Em 1982, tivemos Federico. E
E o nome desse programa já nos dá um belíssimo spoiler, pois afinal de contas é o nome de batismo do personagem que nós tanto conhecemos e adoramos em Chaves. Frederico! Me chamou de Frederico? Sim. Você só me chama de Frederico quando tá zangado comigo. Sim. E sim, é ele mesmo. Os bordões não deixam nenhuma dúvida. Ay, señor director, deme otra oportunidad. Diga que sí, miren, nada más aunque sean 3, 4 penitos. Ya sé lo que tengo que decir. Tía, me van a llevar al cine y más nada. ¿Ande sí? E ele é filho de uma senhora que se chama Dona Carlota, que mima bastante o garotinho. Mami, ¿sabes lo que me preguntaron hoy en la escuela? No, ¿qué te preguntaron, cariño? Mamita, me preguntaron que cuántos centímetros tenía una pulgada y yo dije que una pulgada tenía 3 minutos. É uma mamãe zelosa, exatamente como a Dona Maguila do 14. Tirei o primeiro lugar. Como sempre, tesouro. Perguntaram quantas patas tinha um burro e eu respondi 3. E ela até tem um professor Girafales para chamar de seu. Tô falando de Dom Salomão. Muito nome de personagem de novela mexicana, né? Mas ele existiu. E os dois mantêm aquele típico namorico por ali, meio que todo mundo sabe, mas ninguém vê. Os dois realmente fazendo alguma coisa a mais e tal, tem um clima de romance, é bem o que a gente já viu em outras vilas. Don Salomón. E na boa, até as cores da roupa dela são parecidas com as cores da roupa da Dona Florinda. O Salomão de terno, muito parecido com o Professor Girafales. E vale dizer que essa série se passa num cortiço também, viu? E não é à toa que também temos um caloteiro na parada, o Dom Moncho. Sim, é o Tripa Corrida, que após sair de Chaves aceitou o convite de Carlos Villagrán para trabalhar com ele na Venezuela. Mas, na boa, cá entre nós, é o Seu Madruga. Com outro nome? Sim, mas é ele. ¿Y se puede saber a qué se va a dedicar? Ya le dije, al negocio de las finanzas, a la compra y venta de ropa usada. E vale dizer também que Moncho era um apelido de família do Ramon Valdez, o ator que deu vida ao Seu Madruga, exatamente como Montito. Deu para sacar mais ou menos? Ramon, Ramontito, Montito, Moncho. Por mais que pra gente aqui no Brasil pareça uma coisa estranha, tá tudo por ali. Inclusive Montito não é tão distante assim de nenhum de nós, porque já vimos cenas como essa. É M de Montito, O de Montito, N de Montito, C de Montito, H de Montito, I de Montito, T de Montito e O de Oscar. Mas vamos sair do México, vamos voltar para Venezuela, porque por lá, esse Madruga que não é Madruga, mas sim é o Seu Madruga, também tinha uma espécie de Dona Paraíso, ou devo dizer, uma Glória. Me parece muy bien, don Monchito. Bueno, espero que tenga mucha suerte y que todo le vaya muy bien. O seu nome era Milagros, do outro lado tinha a Glória. Até os nomes são meio que numa linha próxima de raciocínio, mas enfim, pelo menos tinha uma coisa diferente aqui. Acreditam que essa Dona Milagros tinha um certo ciúminho do Pernas de Saracura? A partir de hoy todo será distinto, doña Carlota. Y es que no lo puedo creer. Y justo hoy en el Día de los Enamorados. Já as crianças são um caso à parte. Temos a Marucha, que é uma amiga do Federico, meio malandra, bem parecida com a Chiquinha. Yoyo é um menino órfão, bem semelhante ao Chaves. Pitico, um menino gordinho, que era a cara do Nhonho. Será que ele também tinha muita fome? E Pati, Pami, não, que apesar do nome, não era a menina bonita da turma, mas sim uma menina que não desgrudava da boneca. Assim como a Pops, tem um pouco de cada. E essa era a concepção dos personagens, do programa, de tudo que rolava por ali. Mas não parava nisso. Se em um momento nós tivemos Seu Madruga engessado, aqui a gente tem também. Se um dia tivemos o Chavinho enchendo a paciência do Seu Madruga, ou atrapalhando na hora da leitura, aqui temos a mesma cena.
E assim, eu entendo totalmente que talvez era isso que o pessoal esperava do Carlos Villagrán. Pode ser que ele mesmo estivesse pensando, cara, agora já deu, talvez eu quero fazer uma coisa diferente, mas talvez era o que o pessoal falava, meu, vamos se aproximar bastante de Chaves, porque é isso que a gente quer? Pode ser. Que fique muito claro, isso aqui é um vídeo de curiosidade, eu não estou queimando o filme de ninguém. Mas ainda assim, eu fico pensando comigo, na cabeça assim, do roteirista, do responsável, de quem quer que seja que decidiu seguir esse caminho, esse cara ficou pensando algo como, então, vamos seguir bem nessa linha e ninguém vai perceber? Só que o público da Venezuela também assistia Chaves. Aposto que pensou, vou pintar de outra cor e ninguém vai reconhecer. Uma ova! Mas e depois, teve conserto? Sempre tem. Em 1984, depois de um breve ato sem novos programas, eis que o Carlos Villagrán surge com As Novas Aventuras de Federico, já com uma coisa um pouco repaginada. Aqui não temos mais o Seu Madruga, os personagens já não são tão parecidos com os de Chaves, no lugar da vila vemos um condomínio, casas mais bonitas. Como eu disse, talvez o pessoal percebeu que seguir uma linha de fazer um Miguelito de Chaves não fosse a melhor opção, então criaram coisas mais originais, apesar de certas piadas que foram surrupiadas, digamos assim. Com este livro que vocês têm nas mãos, podem no futuro chegar a ser alguém útil. Em outras palavras, alguém como eu. E essa é uma cena que foi exibida na Bandeirantes em 1990, podendo seu embrião ser assistido em Chaves. E mais precisamente, encontramos em Ser Professor é Padecer no Inferno. Enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. E não é por menos, a série anterior tinha disso também. Tú ya fuiste atropellado la otra vez. A mí nunca me han atropellado. No me digas que ya naciste con esa cara. Não recebeu ajuda quando teve o acidente? Que acidente? Eu nunca tive acidente. Então o senhor já nasceu com essa cara? E aí eu fico pensando, né? Imagina só se o Chespirito ou os responsáveis da Televisa decidissem processar os responsáveis por esses roteiros e essas piadas tão parecidas, vamos chamar assim. Brincadeiras à parte, nada aconteceu, ainda bem, pelo menos não que a gente saiba. Porém, a gente sabe que o elenco de Chespirito teve conhecimento disso na época. Quem confirmou foi a diretora Carmen Ochoa. Y como él tenía todos los libretos de Roberto, se fue a Venezuela para que se los reescribiera. Y Roberto no pudo hacer nada porque en derechos de autor, si cambia una letra, es otra persona. Entonces Roberto lo tenía Kiko normal y creo que él se puso K-I-K-O. E felizmente, a série trouxe até umas renovadas em alguns aspectos, como por exemplo, o Kiko dizendo o seu bordão em inglês. Hey, shut up! Shut up! Shut up! You are putting me crazy! E aqui eu já quero aproveitar para lançar uma palavra-chave diferente, seja com os episódios de Chaves, de Chapolin, ou até mesmo com o Vila do Chaves. Você já aprendeu algo em espanhol com a obra do Chespirito? Na verdade, não precisa ser nem espanhol, vale qualquer idioma. Pode ser uma expressão, uma palavra qualquer, algo que te ajudou na pronunciação, ainda que você possa não ser um verdadeiro perito na matéria, igual o Chapolin. Mary has a book. A book. A book. E por falar no polegar vermelho, o Carlos Villagrán gostava de dar umas leves cutucadas em seu antigo patrão usando esse personagem. Em As Novas Aventuras de Federico, um amigo do protagonista se fantasia de Chapolin Colorado e aí é bordão pra todo lado. Você se adivinha quem foi que recuperou tudo? O Chapolin Colorado! E você, menino, quem é você? Meu cartão. O Zorro. Suspeitei desde o princípio. Mandaram chamar todo o pessoal que não está na festa para ir para a festa. Fica, Wilson! Então, e o ápice viria anos depois em uma outra série, essa sim gravada no México, chamada Akekiko. No encontro do Bochechudo com o Super-Homem, ele ensina o herói a criar um bordão. E aí temos essa maravilha. ¡Abracadabra! No, abre tu cabeza, tampoco. Ah, ya sé. ¡Síganme los buenos! No, no.
E assim, eu tô dando um geral de todas as séries, explicando um pouco do contexto, mas se a gente aprofundar nos capítulos mesmo, em cenas específicas, em comportamentos e tal, a gente percebe muita coisa que já vimos em Chaves e Chapolin. Então, se você quiser parte 2, já pode comentar, porque tem material para fazer isso, se você gostou da ideia, né? Mas o vídeo ainda não acabou não, nem vem com essa, porque agora eu quero falar de Kiko Botones, e a lógica fica um pouco invertida. Isso porque nessa série, produzida na Venezuela em 1986, o Bochechudo trabalha num hotel como mensageiro, ou carregador, se preferir chamar assim. Ele dança, cria confusão entre os clientes e em muitos momentos faz a vida do seu gerente virar um inferno. E nada disso era algo conhecido na obra do Chespirito, pelo menos não até 1987. Pois naquele ano, os personagens Chompiras, Botijão e Chimoltrúfia resolvem largar a vida do crime e passam a trabalhar em um hotel. E olha só, mas que coisa, né? Adivinha quem vira mensageiro? O personagem do Roberto Gomes Bolanhos, do Chespirito, o antigo patrãozinho, meu amor, do Kiko. Outra vez você está dormindo aqui? Olha aqui, Chorucho, eu não estou dormindo em nenhum quarto aqui do seu hotel e nem sequer no sofá que está lá fora na recepção. Brincadeiras e risadas à parte, isso significa que, com certeza, o Chespirito se vingou do Carlos Villagrán e resolveu dar o troco e falou, agora eu vou te copiar? Não sabemos. Pode ser que sim ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Mas que estranho, isso é, não dá pra negar. E nada disso serve como demérito a nenhum desses gênios, a nenhum desses atores que eu tanto amo, você também, que nos fez gargalhar por trocentas décadas, nos faz até hoje, né? E até mesmo esse quadro dos ladrões que eu acabei de falar é muito divertido. E você não conhece? Não faz ideia do que eu tô falando? Ah, então você não tá assistindo tanto assim o Vila do Chaves, porque recentemente eu já fiz vídeo sobre isso. Tá aqui do lado, tá muito bom. Eu sei, aqui você tá olhando e falando, mas por que tá o seu Madruga? Ah, vai ter que assistir pra saber, hein? E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.